motores. Placa de ligar motores. Vamos ao procedimento de largada para a classe 65. Relação dos 21 pilotos, tá? 21, 14 se classificaram. Alícia Sagai de Paracatu, Minas. Bruno Palmieri Celico de Embu-Guaçu. Enzo Fialho de Contagem. Enzo Gabriel de Morrinhos. Fernanda Fabres de Campina Grande do Sul. Gabriel Piedade de Itapeva. Guilherme Buozzi de Curitiba. Também de Curitiba aqui o Honda, que está de aniversário hoje. Não classificou. Um abraço ao Rondinha. De São Paulo, Heitor Matos, Igor Prestes de Capão Bonito, de Ouro Preto, João Barbosa, João Brito de Guararema, Lorenzo Ricken de Rio Fortuna, Luiz Afonso de Itaporã, aqui em São Paulo, Miguel Boer de Dourados, Pedro Dias de Ubatuba, Pedro Miguel de Rio Negro, Pio Ramos de Coronel Oviedo no Paraguai, o Rei Richer e o Vitor Rocha, que é de Goiânia, e além, claro, do piloto que fez a volta mais rápida, Zion Berchtold de Jaraguá do Sul. Sejam bem-vindos ao verdadeiro mundo da paixão e da emoção. Coração batendo forte, respirem fundo. Alô, Jundiaí! Está valendo! Começa a categoria 65 cilindradas, serão 10 minutos, mais uma volta, vamos identificar quem é que largou bem. Começa a categoria 65 cilindradas. Eles vão fazendo a parte oposta da pista, mergulho em direção à sequência de costelas. 1, 2, 3 pilotos já brigam ali pelas primeiras posições, eles vêm naquela fila indiana em direção à curva da vitória. Vamos identificar quem é que largou bem. Primeira posição, linha de chegada nesse exato momento para Enzo Fialho. Zion Berchtold é o segundo colocado. Zion bota a pressão para cima do Enzo. O Zion tem a moto de número 17. Bota a pressão também o numeral 300, que é o Heitor Matos, terceiro colocado. Vem para fazer o mergulho em direção à pressão do Zion. Sequência de costelas. Enzo segura bem a primeira posição. Zion bota a pressão para cima dele. Começo de corrida que tem apenas 10 minutos mais a volta final. Você vê, essa largada já foi um pouco mais complicado, né? Você viu que foi mais... Olha, o Zion botou lado a lado, vai fazer a ultrapassagem. Quinho Caldas, Zion Berchtold é o novo líder da prova. Ele foi, pôs do lado determinado e já pegou a liderança. Ultrapassagem limpa, ele segurou e atacou na hora certa. Parabéns, muito bem executada a manobra, passou com segurança. Zion, novo primeiro colocado da prova. Enzo Fialho na segunda posição. Heitor Matos é o terceiro. A quarta posição de Miguel Boer. Pio Ramos é o quinto colocado. João Barbosa em sexto. Lorenzo Ricken é o sétimo colocado. Guilherme Buozzi é o oitavo. Ele que largou brigando também pela primeira posição. Vitor Rocha na nona posição. Luiz Afonso é o décimo, com Gabriel Piedade na 11ª. Alícia Sagai, 12ª colocação. Pedro Dias, 13º. E o Enzo Gabriel na 14ª colocação da corrida. O Zion fez a ultrapassagem e na volta anterior cravou a melhor volta da corrida, 42 segundos, 0,56. O Zion que está numa fase maravilhosa, né, Rafa? Muito, ele cresceu bastante na primeira etapa, mostrou muita regularidade, né? O encaixe, você vê que ele se movimenta bastante na moto, encaixando bem os saltos, com segurança, uma pilotagem fluida, né? Que a gente fala, segura. Você nota que o Enzo está tentando chegar novamente no Zion, mas está difícil para ele. A situação ficou um pouco complicada pro Enzo. O Enzo tem o Heitor Matos, da Moto 300. Olha essa imagem aí, ó. Enzo Fialho 122, o Heitor 300 e o Miguel Boer com a número 357. Todos eles aparecem na mesma imagem. Então, nesse momento, o Enzo, como quem falou, eu acho que está numa preocupação maior em manter essa segunda posição do que tentar o ataque para cima do Zion, já que ele viu que o Zion passou e, de certa forma, já abre 7 segundos. 7,5 praticamente. Posso te imitar ou não? Ele abriu um temporal, né? Abriu, sumiu. Foi embora. E olha que bacana, né? Bom, a gente comentou sobre as motos, né? Como na primeira transmissão a gente falou, 50 cilindradas, sem embreagem, motos automáticas. Essa categoria 65 já tem embreagem, já tem câmbio. São motos mais próximas ainda das motos grandes das categorias principais. E a gente nota que o Zion está tão rápido, ele fez aí a melhor volta, 41,953, quando os outros estão girando na cara dos 44 minutos. Quase 3 segundos de diferença é muita coisa. Para os demais pilotos. Sabe o que eu estou observando? E eu acho que é um assunto interessante aqui, o pessoal de casa também deve ter notado. Com essa mudança toda de compactar a pista com o rolo,
né? Veja que a pista fica extremamente mais compactada. Se a gente não tivesse essa aplicação do rolo, que chega a dar aquele brilho ali na imagem, nós teríamos várias cavas nesse momento, o que seria mais difícil para as categorias de base, porque a roda é menor, né, Rafael? É um trabalho muito bem executado pelo Braga, né, de cuidado e manutenção, né? A gente não vê nos intervalos, mas as máquinas entram nos intervalos das provas e refaz as canaletas, tampam as canaletas e passam um rolo para dar esse brilho, mas na verdade é o acabamento mesmo e a compactação do solo. Por ele estar úmido, o solo estando úmido, ele solta muito facilmente. E as motos têm aderência, então a pista não fica escorregadia, apesar de compactada. Mas ainda assim, vocês viram na curva ali que tem uma pequena cava, né? Não é aquela cava que a gente está acostumado, ou estava acostumado a ver no Arena. Muito menos, né? As cavas se formam com mais facilidade porque elas já existem, né? Apesar de refazer com a pá, eles colocam uma terra nova, a terra que é feita, tampada as canaletas, ela acaba ficando um pouquinho mais solta, por isso abre com mais facilidade de novo. A gente sempre tem na programação, se vocês observarem, é toda uma sequência com algumas lógicas, né? A gente tem primeiro as categorias de base e depois as motos maiores. Uma vez alguém perguntou, por que vocês não colocam a meninada, os mais novinhos, vocês não colocam entre as grandes? Daí alguém respondeu, você tá maluco? Você quer perder as crianças nas cavas, né? Porque realmente as canaletas que abrem nas categorias principais são bem fundas. A gente viu agora o tombo da Alicia Sagai, né? Uma menina muito bacana, a presença feminina aí na categoria de base. Ela tomou um tombinho ali normal, uma escorregadinha, que acontece até por conta da canaleta. Vamos chegar nesse exato momento a 5 minutos e 40 segundos de prova, 4:20 para o final do tempo. Final 17. Oi, Rafa. Valério, eu até gostaria de comentar sobre o Heitor Matos. Eu, assistindo os treinos hoje, eu vi que ele tem uma pilotagem muito limpa, uma pilotagem bem fluida, constante, sem fazer barulho, que a gente fala, né? A lá Jorge Negrete, né? Aliás, o Jorge está aqui hoje com a gente, grande piloto, multicampeão, Jorge Negrete, e a pilotagem como a do Jorge, né? Bem solta, com baixa rotação, sem fazer barulho. Então, parabéns à equipe do Heitor Matos, que está na segunda colocação, com uma pilotagem bem fluida que ele teve, que ele tem, que eu pude acompanhar hoje nos treinos. Ele que veio da bicicleta, viu? É mais um piloto que veio do ciclismo, se adaptou muito rápido aqui ao Arena Cross, ao motociclismo brasileiro, e vai dando show Brasil afora aí com a moto 300. Muito bacana. E o Zion está mostrando uma pilotagem excelente, filho, né, do Markov, grande piloto, campeão de motocross e também mundial de bike. Na categoria downhill. Downhill, exatamente. Zion, número 17, é o primeiro colocado da prova, faltando um pouquinho mais de 3 minutos para o final do tempo. Ele já abre uma vantagem de 16 segundos com relação ao segundo colocado, e as duas cidades vão vibrando agora. A cidade de Jaraguá, que é a cidade que o Zion mora, e é onde ele tem uma raiz muito forte, que é a cidade de Schroeder, que as duas cidades com uma tendência, né, muito germânica, uma região muito alemã. Se eu não me engano, uma das maiores colônias alemãs fora da Alemanha. Aqui no Brasil, a intensidade de germânicos é muito grande, aquela região lá. O sobrenome já denuncia, né? Berchtol. Alô, Jaraguá, grande abraço à turma de Schroeder, ligados aqui na nossa transmissão. Zion primeiro, 17, Heitor Matos é o segundo, Enzo Fialli é terceiro. A quarta posição, o Miguel Power é o terceiro com a moto 357. Miguel acabou de ultrapassar. Exatamente. O Enzo Fialli. É esse duelo que você vai Estava vendo aí. Estava numa pressão, uma disputa brava aí. Isso aí, Miguel passa a ser o terceiro, e o Enzo Fialli, que você vai vendo na imagem, número 122, agora é o quarto colocado. Guilherme Buozzi é o quinto, Lorenzo Rick em sexto, João Barbosa sétimo, Vitor Rocha o oitavo, Pio Ramos, que é paraguaio, o nono, Luiz Afonso décimo, Gabriel Piedade 11º, Pedro Dias 12º, Enzo Gabriel 13º e a nossa querida gatinha Alicia Sagai na 14ª posição. E o Zion não sossega. Ele está sobrando, que ele faz mais uma volta mais rápida, 41.139, ele sobra em relação aos demais pilotos. Impressionante. Muito bom, tá muito focado, isso mostra que o piloto está focado, né? Olhando para frente, que a gente fala, bem focado na pista e baixando o tempo agora, já com 8 minutos. E 1 minuto e meio para o final agora. É a prova na mão, né? Já colocou uma volta no segundo colocado. É mole? Não, que eu acho que não é isso tudo não. O computador está mostrando ali, ele deu 10 voltas agora, 11.
e vai passar o Heitor Matos agora. Então não chegou a dar a volta não, a diferença é bastante grande. 26 segundos. 26, as voltas vão girando na casa de 42, mas é pouca gente que está na mesma volta. O Zion não para de fazer ultrapassagens e mesmo tendo que fazer ultrapassagens, ele segue fazendo volta a volta mais rápido e batendo seu próprio tempo. Vamos ver agora? Agora ele passou um pouco acima, a melhor dele é 41, ele passa 44, alguém na lousa, lá na placa, no pit lane, disse: Zion, pelo amor de Deus, corra, mas corra devagar, Zion. Exatamente, nesse ponto é importante administrar e ter cuidado com os retardatários, né? Ele está passando bastante piloto, dando volta nos pilotos, mas os pilotos estão disputando, né? Então precisa tomar bastante cuidado. 25 segundos para o final do tempo, 24 agora, em contagem regressiva, numeral 17, Zion tem 26 segundos, 42 foi a sua última volta, 26 segundos com relação ao segundo colocado. Ele não vai receber a placa agora, porque ele vai passar faltando 7 segundos para o final do tempo. Então vai ter que dar a volta inteira, o numeral 17, que é o primeiro colocado da prova, no momento em que a gente zera cronômetro e chega a 10 minutos de prova para a classe 65 cilindradas. Sequência de costelas para o Zion e volta a ter tráfego à sua frente. Ele está colocando uma... Opa! Numeral 274. Ele está colocando volta para cima do quinto colocado nesse exato momento, que é o Guilherme Buozzi. Então só o Enzo Fialho, Miguel Boer e o Heitor Matos estão na mesma volta, voando na pista. Zion Berthold, que vem para receber a placa de última. Tá sobrando ele, né? Lá vem o Zion, mergulhando no salto duplo, em direção à curva da vitória. Faz a curva da vitória, entra no salto, placa de última volta para ele. Marcos Vinícius Tucano, diretor de prova há mais de 15 anos aqui no Arena. Faz a curva 1, reta de largada, mergulha fazendo o curvão à sua esquerda agora. Vai entrar na sequência de costela, Zion Berthold, piloto de Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina. Mergulha em direção à ferradura do miolo. Na pontinha dos dedos tem meia pista à sua frente. Eu quero ver a reação e o barulho da arquibancada. Eu quero ver o público de Jundiaí. Vamos passar essa energia para a turma de casa. É intenso o barulho da arquibancada com o Zion. Vem em direção ao mergulho final. Lá vem Zion para a curva da vitória. Pra quê? Pra receber a bandeira quadriculada. Domínio total, Valério. Impressionante. A gente teve mais uma volta aqui, porque ele passou a 11, mas tem a prova na mão, Zion Berthold. Eu contei a anterior como a última pelo sistema de cronometragem aqui do evento. Então, pra gente se divertir, mais uma volta. A turma de casa comemora também. Eu tive a impressão de que zerou o cronômetro aqui e ele passou na volta seguinte. Primeiro faltavam 11, né? Depois ele deu a volta inteira para receber a bandeira quadriculada. Zion Berthold, já comemoramos com ele. Ele aponta para a linha de chegada. Zion. Alô, Santa Catarina, pode comemorar. E ele enche o motor da sua moto, Quinho, para comemorar, Zion, mais uma vitória no Arena Cross, categoria 65 cilindradas. Tá aí o abraço aí ao Berthold, ao seu pai, tá ele aí comemorando a vitória aqui em Jundiaí. O Rafa já tá pertinho lá, o Rafa saiu correndo aqui e já tá colando. Valério, o Zion. Diga lá, Rafa. Tô aqui com o Zion, parabéns. Como é que é? Como é que foi o preparo aqui, o pai junto? Muita felicidade, muita emoção. Parabéns para vocês. Como é que você sentiu? Como foi seu treinamento para essa segunda etapa? Olha, foi muito difícil a prova. Treinando todo dia, indo viajar, todo dia na pista e assim evoluir. Parabéns. E quem te ajuda tanto nessa luta que você tem, nesse seu empenho tanto com o treino? Meu pai com certeza ele faz tudo por mim. Me leva para treinar e todo dia na pista evoluindo. Que parabéns. Maravilha. Demais. Obrigado. Um abraço aí a toda a minha família. Estava assistindo e todos que torceram por mim. Valeu. Demais. Parabéns. Valeu, Rafa. Cara, parabéns, viu, Zion? E a gente aqui adiantou uma volta na corrida, ganhamos a corrida pro Zion uma volta antes, né? Então o Zion teve a nossa comemoração com 15 voltas e ele ganhou a corrida com 16. Tá bom, faz parte, né? Eu sempre brinco, né? A gente erra, eu quero continuar errando até os 90 anos de idade. Se a culpa foi interessa de quem, o importante é que a gente se diverte aqui num trabalho super legal que
E como é que é a brincadeira? E ainda a gente recebe para fazer isso, né? Você Muito vê bom. que o privilégio, né? É um privilégio, falar a Muito verdade. bom. É verdade. Muito bom. Olha a largada aí da categoria 65 cilindradas. O Heitor largou bem aqui por fora, ó. Como eu chamei a atenção, diferentemente da 50, uma largada mais conturbada, né? Mais confusa. E você vê que para o Enzo Fialho essa largada foi importante, porque ele terminou a corrida em quarto. Quer dizer, largou bem, se manteve o tempo inteiro à frente, né? Teve aquele duelo com o Heitor, que a gente cantou, né? Complicado para ele, que o Heitor estava chegando, acabou sendo ultrapassado também pelo Miguel, mas a largada valeu por numeral 122, onde ele deu o quarto lugar na corrida e 2 voltas praticamente inteiras na primeira posição, o Fialho, que foi muito bem. Aí o Zaio fez a ultrapassagem e foi embora, meu amigo. A corrida terminou Sumiu! numa diferença gigante para cima do segundo, terceiro, quarto e os 14 pilotos que vieram à pista. Aproveitar enquanto você acompanha aí os melhores momentos da prova para passar o resultado final com o Zaio em primeiro, Heitor Matos em segundo, terceira posição para Miguel Power, Enzo Fialho em quarto, Guilherme Buozzi em quinto, João Barbosa sexto, Vitor Rocha sétimo, Pio Ramos oitavo, Luiz Afonso em nono, Pedro Dias na 10ª posição, Enzo Gabriel 11º, Piedade 12º.